כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר לא לפחד כלל. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. Boa noite. Kol haolam kulo gesher tzar meod. Isso quer dizer, o mundo inteiro é uma ponte estreita. Ve'aikar, e o ponto, a questão é lo lefached klal, não desistir facilmente. Algo assim, numa tradução livre. Então, não temer, verdade. Então, obrigado, Kelita. Então, o mundo todo o mundo inteiro é uma ponte estreita. E a questão é não temer. E assim, desse jeito, a gente vai abrir nossa noite. Eu achei que essa música tinha a ver. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com as coisas. Eu descobri que isso chama dália. Gente, tão chique. Então a gente vai abrir aqui com as dálias. Eu vou ler só uma coisinha e aí a gente já começa. Obrigado mais uma vez a cada uma de vocês por terem saído das casas de vocês, estarem aqui para prestigiar a Dedé e a Marie. Eu vou aproveitar e pedir para vocês silenciarem os celulares para a gente ter esse espaço aqui. Vou pedir para as ambulâncias também pararem de suar. Então vamos lá, oficialmente, bem-vindos, bem-vindas, boa noite a mais uma edição do Café Literário da CIP. Uma viagem ao mundo infinito da literatura e das ideias. Esse evento é realizado pelo Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura e pela Congregação Israelita Paulista, CIP, com o patrocínio da CSN, Itaú, Alfa, Bemol, Banco Safra, Rossetti e Smart Storage. Eu vou falar um pouquinho da Débora e da Marie. A Débora Telésio, que é esta pessoa de pink aqui, logo à minha esquerda, é executiva de marketing, iniciou sua carreira nos setores de consumo e entretenimento. Há 20 anos, enveredou pela área da saúde, e passou por grandes empresas como GE Healthcare e Electra. Foi um primeiro livro sobre os maias, uma aventura maravilhosa. Maia, foi o que eu falei, será que é um erro? Não é um erro, é Maia, porque o nome dela é Maia. É isso? Não é, é os maias. Pessoal, troca o mediador, o cara não entende nada. É lógico, foi um primeiro livro sobre os maias, uma aventura maravilhosa, tá? Escrito com a filha de então 7 anos. Ela está aqui, eu a vi. Escrito com a filha de então 7 anos, que expandiu seus horizontes e encorajou nesta que é sua primeira publicação. Muito bem. E a Marie Felice Weinberg tem títulos e carreira sólida como mãe, tia, avó e madrinha. É graduada em administração de empresas e mestra em cultura judaica pela USP. Atuou alguns anos na área de marketing e fotografia publicitária, até mudar os rumos em 2008. A partir daí, fez cursos de formação de contação de histórias, constelação sistêmica e palhaçaria. Hoje atua como mentora sistêmica e dá início à carreira de escritora. Muito bom. Dália 2 feita já, muito bom.
Podia fazer assim, né? Ir jogando as dálias, o que vocês acham? Muito bom. Pessoal, a gente vai abrir essa noite e é muito bom a gente estar na Sukkot, né? Essa festa de Sukkot, ela tem muitas e muitas simbologias, e eu vou trazer algumas, a gente vai falar sobre elas, esses temas vão atravessar a nossa noite, eu imagino. Mas a Sukkot é uma tenda que a gente faz, a gente constrói, né? E a gente, para relembrar as tendas e as cabanas que os nossos antepassados moraram, né? Depois que eles saíram do Egito. E a ideia é a gente relembrar essa vulnerabilidade que eles passaram, né? A gente faz uma Sukkot, a tradição é que a gente faça ao menos uma refeição na Sukkot. Aqui na CIP a gente faz as rezas na Sukkot, tem eventos na Sukkot. E quando eu li o livro posso chamar de meninas, né? As meninas. Quando eu li o livro das meninas, eu falei, poxa, vamos fazer alguma coisa lá na CIP. E foi o quê? Faz uns 6 meses, menos, uns 5 meses, né? Que vocês lançaram o livro? Há 3 meses, então, foi o que eu falei. Aí eu falei, pô, Sukkot tá logo aí, talvez Sukkot seja uma festa interessante para a gente fazer algo. E aí a equipe maravilhosa da CIP fez a coisa acontecer e aqui estamos, né? Então, a Sukkot e é uma coisa muito curiosa, né? Que eu brinco, mas não é uma brincadeira, quase sempre chove em Sukkot, né? E já várias vezes aconteceu da gente estar aqui no meio de uma reza ou no meio do evento e cair uma tempestade e a gente ter que sair daqui, né? E como é que a gente lida, né, com os imprevistos? Como é que a gente lida com essa fragilidade? A gente não está na proteção de uma sinagoga, concreto, um prédio. A gente está, né? A ideia é que a Sukkot seja na natureza, ou que tem elementos da natureza, enfim. Não vou entrar nessas questões técnicas, mas eu acho que é muito mais do que simbólico essa conversa acontecer aqui, né? Então, um pouco dos bastidores e dos porquês desse encontro aqui hoje. Antes de passar a bola para vocês, eu vou ler um pequeno parágrafo só para contextualizar historicamente o que foi o tsunami. Eu vi que meus filhos chegaram, por exemplo, eles não eram vivos, né? não tinham nascido, né? Em 2004, há 20 anos atrás. Então, aqui eu vou ler um trechinho tirado do jornal O Globo. Era manhã do dia 26 de dezembro de 2004, e o mundo se preparava para mais uma virada de ano, quando a Terra tremeu de forma violenta debaixo do Oceano Índico, a 160 quilômetros a oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, no sudoeste asiático. Uma extensão de 1.200 quilômetros de placa tectônica indo-australiana avançou sob a placa Eurásia, causando uma elevação de algo em torno de 20 metros do fundo do mar. O deslocamento gerou um terremoto de 9,1 graus de magnitude, que movimentou bilhões de toneladas de água e desencadeou uma série de ondas na superfície. O tsunami, gerado por essa cadeia de eventos, causou destruição em 14 países, devastando cidades inteiras, provocando alterações em paisagens e matando mais de 227 mil pessoas. 227 mil pessoas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, aquela foi a pior tragédia natural já registrada. Foi também o terceiro maior terremoto do planeta desde 1900. Jornal O Globo. Elas complementam a informação no livro, abre aspas. O deslocamento provocado por esse evento foi calculado em cerca de 1.200 quilômetros de comprimento. Em condições normais, as placas movimentam-se 1 milímetro por ano. Era disso que se tratava. Era desse tamanho. Sobrevivência bíblica.
Muito bem. Meninas, quem quer começar? Sobrevivência bíblica, para pegar o gancho da última frase, que vocês dão esse resumo técnico, né? O que é essa sobrevivência bíblica? Podem deixar ligado o microfone direto, tá bom? Cada um tá ligado. Eu vou começar, primeiro assim, quando eu escuto a história nesse ângulo, eu lembro, porque é muito grande, né? O tamanho do agradecimento é enorme. E, para mim, o agradecimento de estar nesta casa, com as minhas amigas, que eu conheço desde os meus 7 anos, e as filhas, e na Sucá, que foi feita pela Vai Andava, que é parte da vida da minha filha, é um presente, e ela também é dessa casa. Então, Ale, obrigada pela ideia. É emocionante para mim, super emocionante estar aqui. É bíblico estar aqui. É muito legal mesmo, é muito legal ter minha família aqui, o Carlos, a Dedé, a Betina, a Michel, maravilhoso, Ariel, minha filhota ali no fundão, o Dani, o Fabrício. Gente, máximo, assim, tô emocionada. Sobrevivência bíblica, porque eu acho que todo mundo passa por coisas difíceis na vida. Você pode chamar das dificuldades, dos desafios que cada um enfrenta, dos seus tsunamis, seja o que for, né? O nosso foi grandão, e eu digo para mim, na minha versão, que é bíblico, porque eu acho que eu estava num momento num caminho tão estreito, até aquele momento, que eu precisei de um chacoalhão não menos do que bíblico, para poder rumar diferente, para poder ampliar esse caminho estreito. E que, graças a Deus, acho que fiz alguns caminhos que me enchem mais o coração. Então, para mim, esse é o significado da sobrevivência bíblica. Eu estou muito emocionada. Hoje é um daqueles dias que é difícil relembrar tudo. Estou felicíssima de estar aqui com vocês. E eu vou chamar de bíblico também, como a Débora falou, que eu achei genial, porque eu acho que a gente passa por alguns momentos na vida da gente que eles são marcantes, eles são transformadores. Às vezes, a gente precisa apanhar forte para escutar. E eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. Mas a gente tinha que estar aqui hoje para contar essa história, para compartilhar com vocês a força de amizades, a força de conexões. E eu posso falar que é estar olhando para o todo, estar olhando para a natureza, estar olhando e atenta para o que está acontecendo com você. Porque se você estiver presente, foi o que me salvou ao detectar que existia uma anormalidade naquele mar. Ele já não era mais aquele azul turquesa. Ele estava se acinzentando. Mas era tão sutil que a maior parte das pessoas seguiam brincando na praia. E eu recuei. Naquela praia, poucos sobreviveram. Muito bom. Eu queria, depois dessa pergunta inicial, que vocês contassem um pouco sobre o pré-evento, né? Me separei em blocos. O livro é delicioso, sem fazer o merchan, mas é muito bom o livro. Sem fazer não, né? Tem que fazer. O livro é lindo, é muito verdadeiro, é uma abertura... É uma abertura de alma que vocês fizeram, assim, uma coragem. E ele tem passagens deliciosas, assim. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o antes, né?
chegar, né, a preparação da viagem, né, que era uma viagem deliciosa de duas amigas que estavam lá e fizeram uma viagem para um lugar exótico e encontraram um Beit Rabat, tipo, até vocês irem para o lugar do acidente, né, do evento. Então, contem um pouquinho esse pré. Nós duas temos rodinhas no pé. Então, uma vez por ano, éramos duas jovens solteiras, disponíveis para as aventuras, e a gente escolhia um lugar para fazer a nossa maratona de estar com a gente mesmo, de só ver coisas deliciosas, de se encontrar. É uma parceria complementar. O próprio currículo já mostra. E a Débora é do deslumbramento, do encantamento, e vai indo. E eu sou aquela que fica na observação, eu sou aquela que pondera, e, de repente, também sou aquela maluca. Minhas netas me chamam de vovó maluquete. E aí, esse ano, a gente queria ir um pouco mais longe. Não bastava ser a Europa, que já tínhamos ido, não bastava ser o Brasil, que tantas vezes a gente visitou, a gente já conhece o Brasil todo, não bastava ser Caribe, tinha que ser alguma coisa mais exótica. A gente ligou para uma agência de viagem e ele falou, por que não Tailândia? Não era tão na moda. E mal sabia eu que aquele país tem a cara do Rio de Janeiro. É todo mundo carioca, está sorrindo, dizendo para você, passa lá em casa e está tudo certo. E a gente olhou e falou, por que não? Vamos? Você topa? E assim fomos. A Débora estava com a esposa de um colega de trabalho que podia ajudar a gente. Não? Não é essa viagem, é outra. E eu confundi. Essa daí foi a da China. A gente vai fazer um outro café literário para falar sobre isso. Vamos guardar, tá bom? Olha, eu vou ler um trechinho do livro que fala quando a gente chegou em Bangkok, né? Então, vamos lá. Chegamos cansadas e muito ansiosas. A cidade era caótica, com trânsito desordenado de carros, motos e tuk-tuks. Iniciava a noite, mas já era possível perceber a agitação da vida noturna e avistar algumas das incríveis construções do lugar. Em frente ao hotel, fiquei surpresa ao ver um Beit Chabad, entidade judaica presente no mundo todo, mas eu não esperava encontrar uma ali. Sorte, porque era a época de Hanukkah, a festa das luzes e dos milagres. Melhor, já que vínhamos ressabiadas depois de uma consulta de tarô, sobre a viagem com... Não, uma consulta de tarô sobre a viagem com o Rony, o filho caçula da Marie, que disse que durante as nossas férias haveria uma separação, talvez uma briga, que ocasionaria perdas, mas depois tudo daria certo. Olha, nossa curiosidade não permitiu que descansássemos das tantas horas de voo. Empolgadas, fomos para a rua, mas antes paramos para acender as velas de Hanukkah e cumprimentamos as pessoas do lugar, familiar para nós, enquanto Marie rasgava o seu hebraico. Velas acesas, preces feitas, quanta luz evocamos naquela noite, ainda sem saber que realmente precisaríamos de milagres nos dias que viriam. Uau, né? Uau. É de arrepiar, não é? Você já me deu um gancho aqui. É impossível, para mim foi impossível, né? Não ler o livro de vocês, não olhar para a história de vocês sem a lente do
mágico, místico, milagroso, espiritual, né? E vocês contam um pouco, né, antes de chegar na parte da tragédia, vocês contam várias histórias, algumas que dão um pouco de medo, algumas deliciosas e um pouco, né, que contam um pouco essa energia de vocês, né? Uma delas é exatamente essa, né, da cartomante, que eu li, eu falei, uau, vamos pegar o telefone dessa cartomante aí, né? E a outra história que eu queria que vocês contassem é só para... Não, o Rony foi numa cartomante. Não, ele leu? Ele que leu o tarô. Cadê o Rony? Ó, o Dani tá ali, ó. Gente, foi o Rony que leu. Eu entendi que o Rony foi na cartomante. Não, ele que leu. Vamos fazer a barraquinha do Rony. Então tá. E a outra história, entre todas do pré que eu separei, é a da Bahia, da mãe menininha do canto. Gente, só conta essa história, só para vocês verem quem são. Então, assim, essa da cartomante, da carta, é da Marie. E a Dedé, elas estavam juntas numa viagem na Bahia e aconteceu uma outra história doida. Conta só isso, só para a gente chegar na Tailândia, vai. Então, como ela falou, a gente já fez muitas viagens. Uma delas a gente foi para Salvador, acho que era 95, sei lá, faz muito tempo. E aí, quando eu cheguei em Salvador, chegamos em Salvador, estava um calor, aquele bafo. Fui ficando meio assim e tal. Fomos fazer um passeio pela cidade, que bonito, Salvador, eu nunca tinha ido e tal. Vamos visitar a casa da mãe menininha de Gantuá, que já tinha morrido, tinha virado museu. Não estava rolando nada lá, não é que tinha lá não tinha nada lá rolando. Mas eu fui andando pela casa e fui ficando mole, e, de repente, eu sentei numa escada e comecei a falar. Aquelas mulheres, elas estavam vestidas com aqueles vestidos brancos, né? Mas não é que estava rolando um ritual, mas elas estavam com aquela roupa. E aí eu falei assim, gente, joga água na minha cabeça, eu vou desmaiar. E aquela mulherada toda veio em cima e falou, ela é filha de Iemanjá. Só que eu paniquei, mas paniquei total. E aí, minha amiga aqui, conectadíssima com os mundos que não estão naqueles que a gente vê, ela tinha uma amiga, uma conhecida, que morava em Salvador e que fazia um trabalho espiritual. O que ela fazia? Regressão. E eu lá, panicada, ela praticamente me levando pelo braço. Eu assim, eu quero ir embora daqui. E aí fomos na tal da casa da Zélia. Não, peraí, você ainda passou pela rua? Ah, é. Teve uma praça que a gente... Ela não aguentava. Assim, e eu falando assim, cara, tem uma coisa aqui no meu pescoço, eu não sei o que é. Aí a guia vira e fala assim, aqui era o local onde se enforcava todos os escravos. Eu queria realmente um avião, E, em vez do avião, fui parar na Zélia. A Zélia me botou num avião para voltar vidas passadas. E aí teve uma história bem engraçada que, numa das sessões de regressão, a gente resolveu entender por que nós duas éramos tão conectadas. Aí a gente se deu a mão e a Zélia levou a gente lá para não sei aonde, para a Índia. Embarcou no avião. E aí ela contou uma história que eu achei muito louca na época. Eu era super nova e essa minha amiga tem 12 anos mais que eu. Então, ela era muito experiente. Ela já era mãe de 2 adolescentes, se não adultos, né? E eu era essa pessoinha que tinha franjinha, cabelinho comprido, né? Então, para mim, ela tinha um lugar muito grande. E aí ela conta que, naquela vida, ela era uma mestre espiritual de um local na Índia. E eu era sua discípula. E um dia ela tem um devaneio amoroso e sai, deixa esse local, e eu assumo o lugar dela. Anos depois ela volta. Talvez o amor não foi, né, assim, por tanto tempo. Volta. E eu a acolho.
E aí eu fiquei pensando, e aí eu sou uma sábia nessa hora, ela fala que eu sou uma sábia. Eu falei, gente, peraí, eu que sou a pequenininha aqui da história, não é possível. Então tem todas essas histórias. E na viagem também, uma das coisas que nos chama muito quando a gente viaja, são as questões espirituais, as questões culturais, das comidas, etc. Mas Ásia, essa coisa das diferentes, né? O budismo, o hinduísmo, tudo isso fascina a gente, né? E o taoísmo, né? Que a Marie também gosta bastante, enfim. Então, esse lado aí é presente. É isso, vocês sacaram, né? Marie, eu queria que você contasse uma passagem que também, né, como eu falei no começo, a coisa desse olhar do místico, do mágico e do esse, né? A gente sempre ouve, né? Não sempre, mas às vezes, né? Ah, poxa, que coincidência, ou que acaso, né? O clássico caso sei lá, da família que se atrasou e chegou atrasada no aeroporto, perdeu o voo e o avião caiu, né? E aí, vou me transportar, vou lá para, eu não lembro o nome da praia. Rayleigh que fala? Então, vocês estavam já em Rayleigh e foram achar um lugar para ficar e tinha um resort maravilhoso e aí vocês acabaram... Conta, não vou contar, mas acho que vale... Bom, as duas mocinhas foram de malinha de rodas, não foram de mochila. Aí é um barquinho que leva você até a praia e diz tchau. Tiramos a malinha e puxa a molinha de rodas na areia, e aquilo não vai, e não vai, e passam os tailandeses sorrindo, mas não é sorriso, é uma expressão, não quer dizer sorrindo. Não estão falando com você. Por favor, você pode ajudar? E a gente puxando a malinha, puxando a malinha, puxando a malinha. Aí fomos para esse resort e pedimos ajuda com as malas. E a moça foi extremamente arrogante, mal educada. Uma chegada. Eu virei para a Débora e falei assim, não gostei, não quero ficar aqui. Mas, olha, o resto só tem... Eu falei, bangalô é típico, vamos! Lá fomos nós, um pouquinho mais dentro da ilha, não era com a vista para o mar, era um pouquinho mais dentro da ilha. E fomos para um bangalô, onde dava pelas frestas ver o movimento, não tinha pia, era só com a mangueirinha, você tomava banho, escovava o dente, era bangalô. E ali nós achamos que era o típico. Deu para entender que nós estávamos nos protegendo de novo? Aquele lugar não resistiu ao tsunami. O nosso, eu trouxe todas as malas. É isso, senhoras e senhores. Muito bom. Tem 2 capítulos que cada uma de vocês descreve o instante, né? O instante do tsunami, né? A Marie, ela descreve como ira, né? Tem uma parte que ela fala, talvez seja ira. E a Dedé nomeia o capítulo dela como fora da ordem, né? E traz a imagem de um pesadelo, e se pergunta se isso é real. Tudo bem a gente voltar nisso, vocês falarem um pouco, relembrarem a sensação e passarem para a gente do que foi sentir aquilo, né? Viver aquilo e, de alguma forma, tentar entender. Queria que vocês falassem um pouco disso.
Começo eu. Então, vamos lá. O que aconteceu? Assim, tem uma coisa interessante nessa história, que, assim, além de sermos pessoas muito diferentes e muito complementares, a gente vive essa tragédia também de formas muito diferentes. Eu no mar e a Marie em terra. E por quê? E, olha, nessas tantas viagens que a gente fez, a gente nunca se separou. Nunca. A gente fez um programa, eu vou para cá, você vai para lá, depois a gente se encontra. Nunca. Foi só dessa vez. E, voltando ao ponto de não há coincidência, cada uma no seu elemento, porque é verdade que eu sou filha de Iemanjá. Eu sou da água, não tem dúvida, e a Marie não é. Eu sou da montanha. Exato. Eu sou da montanha. Exato. Então, o que aconteceu? Nesse dia, 26 de dezembro, a Marie não estava se sentindo muito bem e eu estava com ciricutico. Eu ia embora daquele lugar. Naquele dia, íamos embora para o norte da Tailândia. E eu falei, eu quero muito fazer aquele snorkeling lá naquele lugar que pega o barquinho, 30 minutos para dentro. Tudo bem se eu for? Você fica. Conhece pessoas que não basta, tem que ser mais 10 minutinhos, mais um passeiozinho, mais... Foi esse momento. Na corda. E aí lá fui eu. Né? Escolhemos juntas o barqueiro, eu toda lá preocupada com, né, questão de uma moça sozinha com um barqueiro no meio do oceano e tal. Né? Pegamos um senhor, para, né, não ter muita testosterona e tal. Espero que a Suká não fique muito ofendida. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Fui com o barqueiro. E ela ficou com o meu passaporte, não tinha porquê, né, levar. Fui com o barqueiro para dentro do oceano. Uns 30 minutos, tirando foto, deslumbrada, como ela disse, deslumbrada. E fui lá. Cheguei no ponto de snorkeling, um lugar cheio de pessoas, e barcos, e famílias, umas 30 pessoas, talvez, naquele lugar. E aí, alguma coisa muito fora da ordem realmente aconteceu, porque eu passei por 3 ondas. A primeira eu não tenho nenhuma lembrança. É um black total. Não lembro do que aconteceu. Eu só me lembro de sair de um momento prazeroso, de tirar foto de peixinho, para, de repente, estar tirando minha cabeça para fora d'água, sem nada, sem a minha máscara, sem nada. Ou seja, alguma coisa muito grande aconteceu ali, mas eu não estava entendendo absolutamente nada. Veio uma segunda onda que foi uma parede que veio assim, né, na minha direção, e ela não quebrou, então eu passei por cima dela. Mas veio uma terceira onda. E, sim, justamente nessa hora, tinha um inconformismo meu. E aí, esse lugar de estar conectado, né, que a Marie estava falando, era muito claro para mim que aquilo lá estava tudo errado. Eu não queria morrer, não. Eu não queria morrer, tinha alguma coisa que não tinha ainda acontecido na minha vida. Talvez isso chame-se Nina. Mas a real é que aquilo não estava certo. Eu não queria. Eu fui ficando nervosa, fui ficando brava. Essa é a lembrança, né? Imagina. Não era nada disso. Eu devia estar em pânico absoluto, mas eu não lembro. E aí essa terceira onda quebrou na minha cabeça. Eu entrei, provavelmente, no tubo da onda e fiquei lá. As sensações, Ale, era assim, de uma entrega, de um não controle, e talvez na primeira vez na minha vida que eu não quis controlar, porque eu sou uma controladora. Mas aquele momento era isso. Mas, ao mesmo tempo, tinha um inconformismo. Eu não queria aquilo para mim. Então, no final, quando eu consegui emergir, que era alguma coisa que, para mim, passava por um lugar divino, porque não era possível, depois de eu ter respirado água, de eu saber que eu estava ali para me quebrar inteira nos corais, ou então para me afogar mesmo. Quando eu tiro a cabeça fora d'água e respiro e me encontro inteira, era alguma coisa
muito maior que eu, que estava lá. Né? E eu brinco que, assim, além desse lugar dos anjos, do divino, da Iemanjá, de Deus, de o que for, tinha um lugar que era da minha avó, que tinha morrido 2 meses antes. E a minha avó, como tantos, né, sobrevivente da guerra, alemã. Então, era uma mulher muito forte. E, naquela hora, veio ela para mim. Então, assim, foi isso, o meu pedaço. Vou deixar a Marie contar o dela. O barqueiro, eu não tenho ideia, não vi mais. Assim, teve uma passagem, que até foi um pensamento bem legal, vou deixar você contar o pensamento da mãe e da avó. Tá? Mas, imagina um lugar que tinha umas 30 pessoas e muitos barcos. Então, quando eu tiro a cabeça da água, de repente, não tinha barco nenhum, tinha pedaço de coisa, tinha sujeira, tinha um monte de coisa. E tinham algumas poucas pessoas. Tinha um cara que estava com uma criança. E esse cara me pergunta, X, que idioma ele falou, ele me pergunta se eu estava bem, porque eu consegui nadar até um pedaço de barco. E me pendurei lá. De um barco qualquer, um pedaço. E aí esse cara falou, você está bem? Você pode segurar essa criança? E eu seguro a criança. Eu coloco ela no meio das minhas pernas, abraço ela toda ralada. E ela falava, sei lá o quê, sueco, acho. E eu falava com ela em português, abraçada, falando, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E, de repente, a mãe dela grita o nome dela, que é Nicole, e que eu nunca mais vou esquecer. Então, e aí alguns poucos sobreviveram ali. O meu barqueiro, nenhuma ideia jamais terei. Deixa ela contar a história dela. Calma. Calma. A gente tem vários cafés literários. Eu vou conversar com a Laura. Café Literário 2, Café Literário 3. A gente pode fazer vários cafés. Tem que ler o livro. Gente. Só para fazer um corte. A Marie estava em terra, né? Então, só resgatando a pergunta como você viveu e como você racionalizou ou tentou entender aquele momento, né? E conta, se puder contar também como que foi para você. Mas é mais difícil. Eu estava, para mim, aquela comida, eu estava com ela por aqui, ela saía muito facilmente. Então, eu resolvi ficar por ali para me resguardar. E aí eu deitei na praia e fiquei olhando uma mulher que fazia massagem e tinha uns lenços que voavam, aquela cena bem poética. E eu resolvi fazer meditação. Estava tão centrada que, de repente, eu ouvi, não sei em que idioma, alguém gritando, o mar secou. Não era em português, tá? Porque eu não achei nenhum brasileiro, nenhum português por ali. O mar secou. E eu olhei, e o mar realmente estava começando a recuar. Mas o que mais me impressionou foi que eu olhava para tudo aquilo, era um azul contínuo. O mar, o seu degradê de azuis que se juntavam ao céu. E era, para mim, eu que trabalhei com fotografia, era um fundo infinito de azul. E, de repente, começou a ter uma linha no horizonte. E ela vinha engrossando. E aí eu me ative às montanhas, que são os picos de erupção vulcânica, que eles deixaram de ser montanha e passaram a ser cogumelos. Porque o mar estava recuando e eles, parece que tinha uma haste ali. Então, era um desenho de um pinheiro. Eu falei, o que é isso?
Que isso? Isso não é. Não, porque estava bonito agora, e a sensação que me veio é que tiraram o bonito. Eu, em vez de ir para frente, como a maioria das pessoas, eu fui para trás. E bati numa árvore do jardim, daquele resort que eu não quis ficar, que estava protegido por uma mureta, e ali eu me agarrei. Foi onde veio a primeira... Não, a gente fala que é a primeira onda, mas não é onda. É um acúmulo de lama, uma sensação como se a gente estivesse no Mar Morto. Olhoso, grudento, fedido, gosmento, aquilo lá impregna na gente. Eu fiquei com o ouvido tampado e não me dei conta, porque eu me agarrei nessa árvore, essa lama bateu, eu estava protegida por uma parede, e quando recuou, nada disso bateu em mim, do que o mar trazia de volta. E quando eu olhei para trás, eu só vi pedaços de gente, e outras coisas menos. Eu imaginei que viesse mais, porque eu comecei a ver uma coisa mais clara vindo. Eu corri de lá. Eu corri e fui para cima de um telhado, não sei como eu cheguei lá. E quando eu estava na Hazit, eu também subi no telhado, e estava namorandinho, e aí chamaram a gente para o jantar, eu resolvi pular, para encurtar o caminho. E eu me machuquei. Nessa hora veio e o filme todo, eu falei, preciso tomar cuidado onde eu pulo. Quando você estava na Hazit, quando você era criança, né? Só para... Não. Pouco tempo Só depois eu estou Não, contando. você... É isso. Sim. Então ela voltou... Eu estava na Hazit quando eu tinha 15, 14 anos, anos, que foi quando aconteceu isso. E aí, acho que uns 40 anos depois, é isso? E aí, eu procurei um lugar para pular. Veio isso. Por quê? Porque também me veio o Rony, que estava nos Estados Unidos, falando para mim, mãe, eu estou pegando o tufão. Você não sabe, as coisas que voam machucam muito. Então, eu me vi naquele telhado, eu falei, eu não estou protegida. Então, naquele momento, eu acho que eu fiz um tikkun na minha história também. Pulei de lá e comecei a seguir um caminho, desnorteada completamente, quando eu vi de longe um nativo apontando uma direção. Climb, climb. Eu andei lendo uns livros esquisitos, eu acho que ele talvez não existiu, porque é impossível eu ter escutado ele falar. Mas eu segui aquele caminho e eu cheguei numa montanha, onde muitas pessoas foram lá se proteger, e o resto vocês vão ler os detalhes. Só... Em algum momento, eu não sei porque isso não está, mas em algum momento, alguma de vocês se fez a pergunta... Não, está gravando. É essa? Assim, o que assim, além do instinto de vou tentar sobreviver, vou tentar sair daqui, vou tentar respirar no seu caso, ou vou tentar ir para um lugar mais alto, em algum momento, no meio disso, vocês pensaram, falaram, não, pera, calma. O que está acontecendo aqui? Ou isso não era importante? A palavra calma... A palavra calma não bateu ali agora. Não existia. Eu não sou uma pessoa, assim, nessa hora, não muito educada, não. Eu falei todos os palavrões. Quando eu falo que eu estava muito brava, eu estava muito brava. E que é isso? Eu estava num lugar que o mar, não sei, para quem já foi para aquela região, o mar é uma coisa, assim, né? Não tem onda. Então, de onde veio aquilo? Nada fazia sentido. Era como se tivesse... Era um fim de mundo ali, né?
Então, sim, teve é isso, uma coisa de não... Mas aí você está no momento, né, Ale, que, cara, a única coisa que interessa naquela hora, efetivamente, naquela, é sobreviver. É o instinto de... Exato, né? Sim. Queria ir para um outro momento, que é a separação de vocês, né? Como foi para cada uma estarem separadas. Eu vou ler um parágrafo aqui. Essa coisa de põe óculos, tira óculos, é uma complicação, mas tudo bem. É um capítulo escrito pela Débora. O título do livro, Aquilo que você sabe, ninguém tira. Quem nunca ouviu isso da mãe ou da avó, que levantem a mão, né? Nossa, mano, super Jewish. Então, o parágrafo é o seguinte, abre aspas aqui. Que bom que a Marie não veio. A peixa sou eu, ela não teria conseguido. Deve estar lá na boa, tomando seu solzinho. Claro que eu não tinha noção do que se tratava aquele evento. Jamais havia escutado sobre tsunamis. Achava que aquilo era pontual, tinha acontecido só ali onde eu estava. Então, estou lendo isso para trazer, para ouvir de vocês. Não sei se vocês já se perguntaram como seria se estivessem juntas, né? Entre todos os simbolismos, é muito maluco, né? Uma ter vivido isso na terra e outra no mar, né? Como é que, sei lá, algo mudaria? Foi pior? Foi melhor? Fale um pouco sobre Eu essa agradeço separação. todos mesmo? os momentos que a gente tenha se separado, porque a hora que a água começa a recuar, ela, a deslumbrada, teria ido atrás. Imagina, ver peixinho pulando? Total, eu ia lá e falava assim, gente, deixa eu pegar um. Eu ia assim. Débora, para aqui, vem aqui, isso não está certo. Para! Seria isso. E se eu tivesse no mar junto com ela, eu estaria lá agarrada naqueles corais, ia ficar toda esfolada, porque ela se deixou levar e eu não consigo. Então, foi uma benta separação. Eu tive uma sensação, depois de tempos, né? Faz 20 anos, então teve muita elaboração, a gente pôde elaborar muito. Mas tinha uma sensação assim de que Deus estava brincando um pouco de xadrez. Porque a pessoa que estava do meu lado morreu. Respondendo à sua pergunta, passou um barquinho que provavelmente ficou antes dessa quebra dessa onda, então ele funcionava. Tinha um casal de turistas com um olho desse tamanho e que resgatou as pessoas que estavam lá. E uma já foi colocada morta, a outra morreu no barco. Então, as pessoas, se eu tivesse mais para cá, mais para lá, se eu tivesse na praia, se ela tivesse no mar, era outra história. E se uma de nós não estivesse aqui, Ale, a gente não estava contando essa história. Porque ia ser rasgar meu coração de um jeito que eu não ia dar conta. Porque é uma história de amizade que é uma história de amor. Então, assim, não tinha como voltar sem ela. E o contrário é verdadeiro, não? Fala aí. Mas a real é que foi isso. Então, acho que essa separação, nesta hora, foi muito dura, porque levamos 3 dias para nos encontrar, saber uma da outra. Mas a real é que foi o que tinha que ser. Sei lá, né? Foi o que tinha que ser, né? Depois de ouvir essa história. Obrigado. Eu queria ir para um outro lugar aqui, que é de toda a jornada, ou, sei lá, as pessoas que são atentas, sensíveis, né? Tem os anjos pelo caminho, né? Os anjos que a gente encontra ou que vão se desvelando para a gente, né? Isso aparece logicamente no livro e na narrativa de vocês. E queria que vocês destacassem
Da Marie, eu queria que você contasse do grupo de israelenses, que eu acho que é legal. E da Dedé, eu separei uns dois aqui, que tem, né, bastante gente, porque você foi pulando, né, diferente da Marie, que acho que rodou menos. Talvez eu coloquei aqui aquela família que você entrou no carro e te deu a roupinha, ou o vietnamita no hotel, né, que você escolhesse uma delas, ou talvez contar rapidamente. Então, Marie, conta do grupo de israelenses que você encontrou lá na montanha, né? Eu cheguei lá na montanha, no caminho ainda, uma mulher me sacudiu, me jogou água na cara e me segurou firme. Eu demorei até para ficar brava com ela. Como é que ela ousa fazer isso comigo? Pois eu estou entendendo a que nível eu estava alterada. Eu subi nessa montanha e, algumas horas depois, eu tentei pedir para alguém uma Coca-Cola. Não, eu não sei quanto tempo eu vou precisar, não vou te dar. Depois eu comecei a precisar, no final da tarde, de um banheiro, fazer xixi. Não tinha lugar, eu fui no mato, e quando eu me vi, eu estava acocorada, conversando com um cara que estava fazendo xixi também. Aí eu falei, pronto, estamos em guerra, porque acabou tudo, não tem mais vergonha. Mas eu não tinha me dado conta que eu não conseguia falar. Eu demorei para conseguir soletrar o meu nome só 2 dias depois. Mas meu primeiro idioma é o hebraico. Meus pais falavam hebraico em casa. Então, eu tenho um hebraico infantil. Mas, todas as vezes que eu fui para lá, eu resolvi com ele. E, de repente, eu comecei a escutar essa música, no meio de todos aqueles idiomas que eram absolutamente irreconhecíveis para mim. Eu acho que todo mundo lá era da Finlândia, Suécia. Eu não conseguia entender nenhuma palavra. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu só fui para a música daqueles meninos que só falavam abobrinha, não falavam coisa com coisa, que estavam fazendo o seu Schnat depois do exército, e fui ficando lá. Eles se deram conta de que eu acompanhava com o olhar as coisas, e começaram a me servir um suco, que eu aceitei. Mas eles falaram em hebraico, e eu... Aí, aos poucos, eles... Fica aqui perto da gente, você está sozinha? Então, tá bom. Eu podia ser mãe deles. Eles estavam com 21, 22, não sei. E eles me pegaram de mãozinha dada, e nós passamos esses 3 dias juntos para sair dessa ilha, para chegar em Bangkok, ir para a sinagoga, que era a mesma. E lá eu reconheci, o rabino também me reconheceu e falou, aqui você tem tudo. E aí que eu vi que eu não conseguia falar meu nome. Eu comecei a escrever. E fui buscar notícias da Débora, que eu ainda não sabia. E eles que me orientaram que não era para procurar saco preto, quem estava dentro de saco preto, que não era para procurar ninguém no hospital, que não era para... Você vem com a gente. Então, eu fui para a mesma sensação que eu estou tendo hoje. Eu fui para o meu ninho. Eu acho que eu tive uma sequência, porque fui resgatada pelo tal do barquinho, e até ali, quando eu estava no barco, eu não tinha nenhuma noção da dimensão da coisa. Eu achava que
que a Marie estava tomando sol, que ela estava ótima e que que estava tudo bem e que eu só precisava achar ela. Estava tudo bem, estava tudo bem. Estava afogada, eu vomitava de 2 em 2 minutos, mas estava tudo bem. Aí, quando a gente chegou na costa de um lugar chamado Crabe, estava tudo destruído na costa. Aí eu entendi que o negócio era maior. E as pessoas começaram a gritar que tinha que correr. E eu corri. E corri, dei numa estrada. E aí, de repente, eu não sei bem como, uma mulher com um hijab me puxa e fala, entra aqui. Me enfiou na veraneio da família. Eu, com aquele biquíni toda imunda, biquíni sobrou. Queria deixar esse ponto claro, que é bom. Sobrou. Sobrou o biquíni. Ele saiu assim. E aí essa mulher me enfia no carro, do lado do marido, me cobre com um pano, atrás tinha um monte de gente, acho que era tia, tio, criança, e etc. Um abacaxi no pé, puxa o abacaxi para lá. E aí a mulher me pergunta, de onde você é? Do Brasil. Aí a criançada, Ronaldo, Cafu. E aí, o que você quer? Eu quero ir para a ilha. Eu preciso buscar minha amiga. Ela falou, não vai dar. Eu falei, tá. E aí baixou a minha executiva, que falou, bora, eu quero um lugar que fale inglês, que tenha telefone, que tenha fax, um computador, eu quero essas coisas. Me leva para um centro de informação turística. E essa família, além de serem barulhentos, sabe aquela cena dos árabes que fazem aquele barulhinho com a boca, aquela coisa? É isso. Era uma família alegre. Eles estavam assim, encantados de pegar uma resgatada. Aí, eles foram indo em direção ao centro de Crabe, mas pararam no meio do caminho, me enfiaram pararam num posto de gasolina, me enfiaram no lugar que tinha um chuveiro. Era uma outra ilha? Era Crabe. Crabe é continente, é onde me levaram, né? E aí, eles falam, toma esse banho aí. Quando eu volto, eles tinham me dado uma toalha, quando eu volto, me deram uma camisetinha e um shortinho. Tinha uma criança ali de uns 10 anos. A roupa era da criança, era do menino. Era uma camisetinha e um shortinho do menino de 10 anos, cabia em mim. Mas a cena mais marcante para mim foi quando eu saí daquele banho limpa, vestida com a roupinha do menino. E aí eu tinha um agradecimento tão grande por aquela família, e eu olhei para o menino, sabendo que a roupa era dele, e aí eu olhei para o pé dele, ele olhou para o meu. E aí ele tira o chinelinho dele e me dá. Fofo, né? Fofo demais. E aí foram várias histórias de solidariedade muito legais, muito legais. Assim, na tragédia, a gente vê a humanidade das pessoas, né? Isso é lindo, né? E obrigado por estarem abrindo com a gente, né? Essa coisa dos anjos, né? Eu penso muito nisso, né? A gente tem estar atento, né? Isso pode acontecer aqui em São Paulo, né? Acontece certamente, né? No nosso dia a dia. Às vezes a gente passa por cima deles, eu sinto assim. Isso a gente aprendeu e procura o máximo possível estar o tempo todo presente. A gente vai chegar lá no final e da valorização, né? Que eu sei que você passou o tempo todo. Aí você abre o armário, né, da sua casa e fala, putz, como eu tenho tanto, né? Como a gente tem tanto. E o que é tomar um banho, o que é ter alguém que te abra uma porta, ou que te empreste um telefone quando você precisa, né? Essa história ensina muito aqui para a gente. Estou indo mais para o final da história. Eu tenho mais 2 ou 3 pontos aqui que eu queria destacar e que vocês contassem. O primeiro é que vocês contem para a gente sobre o momento em que
cada uma de vocês descobriu que a outra estava viva. Cara, eu chorei tanto. Quem estava? A Isa ou o Martim? Eu estava relendo o livro, né, para preparar aqui. Aí acho que não sei quem foi que falou assim: pai, você está bem? E eu... É aquela coisa de você já saber o final do filme, né? Eu sei que vocês estão aqui, mas de uma emoção, esse momento em que cada uma descobriu e o reencontro. Talvez vocês possam juntar as duas perguntas numa só, mas... Eu tenho uma foto não publicável dela chegando no quarto. Você tem essa foto? De camisetinha, shortinho, uau. chinelinho e uma sacolinha com um pão duro. Uau! Mas antes do reencontro, contem um pouquinho da sensação de descobrir, porque foram 3 dias separadas, uma achando que a outra estava desaparecida, né? Como vocês viram, a Débora vai falando, estava tudo bem, vai dar certo no final. Eu já estava pensando que ela estava dentro do saco preto, não tinha nada possível que me fizesse pensar positivo. Isso foi meu aprendizado. Sempre é possível. Mas ela estava naquele mar, naquela loucura. Sempre é possível ter uma outra solução. Se você escolheu 2 soluções, falta a terceira. O caminho do meio é o mais certo. Eu acho que o encontro, propriamente dito, ele é o ponto menos sensível para mim. Porque no caminho entre a saída de Relay, do barco que levou a gente para o continente, que a gente pegou um ônibus e parou numa estação lá para o motorista, eram 10 horas de viagem, para o motorista jantar, foi que eu vi uma televisão dando a notícia. Mas estava tudo escrito em tailandês. Não deu para saber onde era aquilo. E a gente falou, nossa, quem está passando por isso está precisando das nossas preces. A gente rezou junto. Mas não achávamos que nós estávamos rezando por nós. Porque eu não sabia nem o que era tsunami, nem aquele mapa. Aquele mapa não me dizia nada. E nós fomos para o Beit Rabat de Bangkok, e quando a gente já começou a ter noção de que toda a costa estava afetada. Eu falei, como que eu vou ter esperança? Como que eu posso ter esperança? E os meninos dizendo, não adianta procurar desse jeito, nós acabamos de passar por todo esse treinamento. Não é assim. E aí eu cheguei no acesso ao computador e tinha um recado da minha cunhada. A Débora já deu notícias. Cadê você? Foi assim. E, para mim, a sensação era que, quando eu fui resgatada no barquinho, eu fiz um pensamento, eu chequei algumas coisas. Primeiro que sim, eu estava de biquíni, aquilo era bem importante naquele momento, né? Mas, para mim, tinha uma coisa muito clara de que eu estava no lugar certo e que a Marie estava ótima e que ia dar tudo certo no final, e ia dar tudo certo no final. E eu não tinha nenhuma sensação de que ela não estivesse bem. Em algum momento, eu titubeei, porque 3 dias sem notícia. E por que sem notícia? Porque ela lembrava do número da minha mãe. E ela não queria ligar para minha mãe, porque é um ser generoso, coisa que eu não poupei, o Dani, filho dela, de tentar falar com ele imediatamente, falar, cadê a mãe desse menino? Queria falar loucamente. Queria dizer que, né, eu estava bem, que ela tivesse um ponto de contato. Ela não conseguiu ligar porque ela lembrava do número da minha mãe.
Obviamente, na jornada, eu fui titubeando. Falei, putz, como que essa mulher não se comunica com a embaixada brasileira? Como é que essa mulher não liga para ninguém? Cadê o Dani? A gente se falou em algum momento. Para mim, começou a ficar estranho, mas, no fundo, eu achava que estava tudo bem mesmo. Em algum momento, eu estava num lugar que tinham todos os resgatados, e aí o tal do vietnamita, que é outro solidário, me avisou que tinha uma ligação no telefone dele. Eu dei o número, né, para a minha família, e aí a minha irmã liga e fala, achamos a Marie. E foi um momento assim que eu falei, não acredito. Aí eu consegui ligar no Beit Rabad, no telefone que ela deixou, no e-mail que ela mandou para todo mundo. E era uma conversa absolutamente truncada, porque era o impossível do impossível, né? E aí, quando a gente se encontra, tem uma coisa de duas pessoas que não querem se desgrudar nem para fazer xixi. Uma ia para o banho, a outra ia para o banho. Uma ia para o xixi, o outro ia para o xixi. Não queria se desgrudar. E os amigos dela, israelenses, que estavam no Beit Rabad com ela, me receberam como se eu fosse amiga deles, também muito, né? Foi muito legal, foi muito legal. Essa parte é muito emocionante. Assim, eu sou chorão, né? Isso não é muito, mas eu chorei muito nas 2 vezes que eu li. E de novo, porque é uma. Você já sabe, né, que vocês se encontram, que vocês estão bem, estão aqui. Mas vocês descrevem isso de uma forma muito sensível, e dá para ver o laço de afeto que une vocês, né? É muito bonito. Eu acho que esse livro não fala do tsunami. Ele fala do afeto. É do afeto que a gente viu das outras pessoas, o afeto que a gente viu da natureza, e o afeto que a gente fortaleceu e construiu uma nova família. É isso, é isso. Pessoal, a gente tem poucos minutos, eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas, uns 10 minutinhos, e depois a gente faz um fechamento, tudo bem? Precisamos de microfone? Precisamos. Raquel está aqui, você vai passando lá? Legal, obrigado. Peraí, tem, acho que a Carla está primeiro, depois o Ganso, depois passa para... Eu não sei se é uma boa noite, não sei se é uma pergunta, mas é uma coisa que eu estou pensando muito desde que eu li sobre esse momento. Isso aconteceu em 2004. A gente está em 2004, nós estamos em 2024. É uma fala sobre o tempo, né, que demorou, e a feitura, a decisão de fazer esse livro depois de tanto tempo. O que foi necessário para vocês? E se vocês chegaram ao mesmo tempo também, ou se uma teve que convencer a outra, como foram esses 20 anos, né? Por que levou 20 anos e como foi isso para vocês? O que teve que acontecer? Obviamente aconteceram várias coisas internamente, mas qual foi a virada de chave para conseguir escrever o livro? A virada de chave chama-se pandemia. Muita coisa aconteceu nos 20 anos que se seguiram. Eu conheci o Carlos, que está aí, meu marido. Eu tive a minha filha Nina. A Marie virou avó de 3 meninas. Um monte de coisa aconteceu. A recuperação de cada uma foi muito diferente. A Marie passou por dificuldades de saúde enormes. E eu, como sempre, me afundei no trabalho, que é o meu lugar de escape. Mas a pandemia, assim, durante esses 20 anos, quando a gente contava numa conversa, né, as pessoas falavam, nossa, vocês têm que escrever, vocês têm que falar, vocês têm que dar palestra. E eu falava, não. E a gente não queria, de verdade, porque tinha um lugar íntimo nosso. E tinha um lugar pouco elaborado ainda. E eu não terminamos de elaborar, nem agora. Estou aqui vendo a Sandra fazendo assim, porque eu sei que a Sandra está entendendo o que eu estou falando. É uma elaboração que eu acho que vai pela vida. Mas a pandemia
abriu oportunidades de falar sobre isso. Eu fui convidada para falar de um jeito muito leve, uma amiga falou, vamos fazer uma live, lembra, né? Das lives. Vamos fazer uma live, e essa coisa foi reverberando. E a receptividade das pessoas era enorme, porque estava todo mundo num mega tsunami. Ninguém sabia se eu estava vivo amanhã. Então, essa mensagem que a gente tem de que pode ser bom no final foi muito importante, né? E aí a Marie começou a fazer um curso de escrita, e sim, ela que me empurrou a escrever. O médico que empurrou para escrever. O neurologista falou, escreve, escreve. O psiquiatra falou, escreve, escreve. O psicólogo falou, escreve, escreve. Porque é um processo de cura. Mas eu acho que se a gente não tivesse vivido como humanidade o que a gente viveu, talvez a gente nunca estivesse contando essa história, né? Ela simplesmente foi encaixando nesse lugar, e aí nos pareceu não uma coisa... Porque logo depois do tsunami a gente recebeu um monte de convites. Fantástico. Porque, por algum motivo X, que vocês vão ler no livro, a gente apareceu na Globo naquele momento. E a gente não queria dar nenhuma entrevista, porque a gente estava em ferida aberta, e porque a gente achava que já era gigante ter sobrevivido. Eu vou me alavancar nessa história? Então, ele foi entrando num lugar que é legítimo, que faz sentido para nós, né? Então, é por isso que levou 20 anos. Não, eu queria saber mais como foi o tsunami, assim, como que vocês... Mas aí acho que é uma coisa que a gente vai ler, né? Talvez. A gente gostaria que você comprasse o livro mesmo. Eu dou autógrafo. Eu não terminei de ler. Não? Dá certo no final. Fiquei super mexida com a coisa do tarô da separação e de vocês terem sobrevivido separadas, por estarem separadas, cada uma sobreviveu do seu jeito. Mas que deve ter sido de uma dureza, esses 3 dias, que eu não posso nem imaginar. Foi, de fato. Acho que ela, com a certeza, ou melhor, sem a esperança de que eu estivesse viva, e eu indigente, andando 3 dias com a roupinha do menino, ganhando comida na rua, forçando alguém para me levar para o aeroporto, forçando literalmente. Então, assim, é um momento que, por um lado, você está ultra vulnerável, por outro lado, você ganha uma força que nunca mais eu pude sentir na vida. Essa força que eu tinha ali, porque tinha uma coisa que era maior do que... Né? Exato. Bom, primeiro eu estou emocionada com a história, agradecer aqui minha amiga que me trouxe, mas eu queria perguntar se vocês fizeram uma outra viagem, quanto tempo levou para fazer uma outra viagem e qual foi o destino escolhido para essa próxima viagem? Nós fizemos e fazemos todos os anos viagens, e todo ano, dia 26 de dezembro, nós fazemos festinha de aniversário. A gente foi para a Patagônia, um ano depois. Ai, que lindo. Eu vou pegar o gancho aqui, 26 de dezembro, aniversário do meu filho também. Dia especial. Dia especial. Acho que o Michel queria perguntar. E o da Raquel também, é verdade. Então, ó, mais 2 perguntas e a gente fecha. Queria perguntar para vocês, apesar dos Iemanjás, das cartas, de não sei o quê, a fé de vocês, não estou falando fé judaica, estou falando fé. Como que vocês hoje definiriam? Está diferente, não está? Estava Maktub, foi escrito, não foi? É um milagre, é um nes? Como vocês conseguiram chegar até aqui? Tudo isso junto e misturado. Porque eu acho que
eu não tenho esse sentimento de fé e eu sento na minha cadeira e espero. Então, essa esperança, que eu acho que é uma palavra mais adequada, é que eu aprendi que eu não posso perder nunca. Ela me exige movimento. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Mas eu reconheço que a minha volta tem Iemanjá, anjos, Elohim, sei lá mais quem, e todos os amigos que torcem por nós, e esses pensamentos positivos que vão levando a gente para frente. Para mim, tem esse lugar da fé. Eu não sabia que eu tinha isso comigo. E eu pude vivenciar o divino de verdade. Aquilo ali, para mim, é do divino. Aquilo lá é maior do que eu, é maior do que qualquer coisa. E uma coisa que é muito presente para mim é esse agradecimento constante. Das menores coisas, como a Alê falou, abrir o armário, sentar na mesa e ter fartura na minha mesa. Entender que nós estamos num lugar, e aqui vou fazer até um paralelo, né? Hoje que nós todos estamos vivendo essa dor, né? De ver o que está acontecendo em Israel, e, enfim, o quanto que isso pega na nossa célula, no nosso DNA, quanto que a gente volta para a nossa origem. E saber que a gente tem tudo isso, que a gente pode botar o pé na areia, que a gente tem fartura, que a gente pode estar aqui, nesse lugar de paz. Eu tenho esse agradecimento o tempo todo nas pequenas coisas. Então, isso não era presente para mim. Não era mesmo. Bem, minha pergunta, talvez o assunto foi falado um pouco na pergunta dela, mas eu queria perguntar mais específico. A gente está aqui na sinagoga, na Sukkah, tal. Você tem um passado na CIP, e a Marie também tem um passado judaico, israelense, tal. Então, eu queria saber como foi para vocês essa parte judaica e tudo isso que aconteceu. Então, eu estava lá e tal, você encontrou os israelenses, teve o Beit Chabad, teve uma coisa importante, você estava lá, se foi Deus que salvou, se não foi Deus. Então, a minha curiosidade pessoal, essa parte judaica, para vocês, se pegou. Estou falando do Deus do lado judaico, assim, se isso pegou... E se fortaleceu depois para vocês alguma coisa, se mudou o contato de vocês com o judaísmo? Eu sempre fui ligada ao judaísmo. Eu sou filha de mãe iraquiana, sobrevivente do Farhud. Mudaram para Israel. Sou filha de um pai polonês, sobrevivente do Holocausto, que conseguiu sobreviver e ir para Israel, lutou na independência de Israel, resolveu sair de lá por causa das guerras, que deixou ele muito traumatizado, assim como ele foram para a França, mudaram para a França, e também não quis ficar lá por conta do antissemitismo. Vieram para o Brasil, e ele foi embora do Brasil na época da ditadura, porque ele falou, eu não preciso disso, e ele voltou para Israel, e meus pais ali morreram. O judaísmo nunca saiu de mim. Eu tenho orgulho de dizer que, além dos meus 2 filhos judeus, eu fiz uma neta que não é filha de mãe judia, mas que escolheu ser judia, por tudo que ela vivenciou com a gente. Então, Ledor Vador. Essa sensação de esperança, ela só é possível porque tem alguma coisa maior para me fazer ficar de pé e seguir adiante. E eu aprendi isso no judaísmo. O resto me ajuda a entender um pouco melhor a mim mesma.
Michel, a gente quer família, né? Michel é meu cunhado. E eu conheci o Carlos um ano depois do tsunami, uma família muito mais religiosa do que eu experimentei, até porque eu sou filha de pai não judeu. E, apesar do meu pai não ser judeu, a minha mãe fez um trabalho para eu estar aqui, desde pequena. E eu me sinto pertencente, completamente, nunca titubeei no meu judaísmo. Não tinha uma coisa, talvez meu pai... Nada. Eu sempre fui judia, também. Agora, esse judaísmo, de novo, está enfiado, assim, porque a gente talvez não tivesse vivenciado esse lugar de sermos, né, esse lugar que discrimina, como a gente está vivendo hoje. A nossa família, Michel, que vem com outros códigos, porque é uma família síria, me ensinou um monte também. Conviver com vocês, conviver, né, com o Los, e a educar a nossa filha no judaísmo, para mim é um lugar de um privilégio tão grande. Saber que minha filha se sente em casa, no mesmo lugar que eu me senti em casa, sempre, é tudo. Na parte espiritual, Michel, eu não sei se está no judaísmo em si, está nesse grande, nesse maior, que para mim é judaísmo, mas também pode ser um monte de outras coisas. Então, eu tenho uma visão grande das coisas nesse sentido, né? Mas é isso, para mim, não está tanto na coisa dos rituais judaicos, necessariamente, mas está nesse lugar de pertencimento, nesse orgulho de poder dar esse lugar para a Nina, sabe? De fazer parte dessa família nossa. Então, minha resposta é sim. É sim. É isso. Obrigado. Pessoal, a gente está chegando no final. Eu vou... Última pergunta? Udi? Udi, tem que ser boa pergunta, hein, mano? Que é a última. Olha a responsa, hein? Fica de pé, Udi, que eu não estou te vendo. Precisa apresentar o Udi. O Udi. Aê! Que foi a primeira coisa que vocês falaram ou que pensaram quando se viram? Essa é muito boa. Eu te amo. Não, mas essa doida, teve um ataque de riso quando me viu com a roupinha do menino. E tirou uma foto. Mas é um eu te amo mesmo. Udi, você e a Nina e a Lu, que estão aí, né? E a Cami, e a Bia, vocês sabem o que é esse amor de amizade, né? Vocês sabem. E é um privilégio. E eu me sinto super privilegiada também de ter essa profundidade dessa relação. Né? É. Legal. Eu vou... Fala, Laura. É só um comentário a respeito do quão apropriado está sendo esse encontro na Sukká com a temática que foi escolhida, né, Laura? Reconstrução e esperança. A reconstrução só acontece depois de uma grande destruição e precisa de esperança para poder fazer isso, para mover. E vocês trouxeram assim um exemplo muito apropriado. Obrigada. Total. Só antes da Laura, o livro fala isso, e eu acho que isso é de uma generosidade também, de uma... vocês escancararam, né, a alma, que é a possibilidade da gente se regenerar, né? Acho que esse é o ensinamento que o livro traz, né? Vocês falam do pós, né? Vocês falam do que aconteceu com cada uma e das dificuldades que foi depois dessa euforia, né? Então acho que isso é um lindo ensinamento para essa época, né? Falar de como a gente tem a capacidade, pode ter a capacidade de se regenerar, né? De dar a volta por cima mesmo, né? Apesar de... Bom, em nome da CIP eu quero agradecer o ensinamento, na verdade, que vocês trouxeram, e nesse momento que a gente vive, que a única certeza que a gente tem é a mudança, e tem que acreditar na mudança, né? Desde que ela seja nos nossos tsunamis, que a gente possa sempre acreditar que aquele status pode mudar.
É engraçado que vocês citaram Rabat. Eu estive na Tailândia e depois de uns 20 dias que eu não conseguia mais comer por vários motivos, eu encontrei um Rabat e não tinha nem mais comida para a nossa turma, de tanto que a gente pedia comida, porque a gente falava assim, nossa, essa comida é de casa, né? Então, pode não ser o judaísmo que a gente pratica aqui ou ali, mas é bom encontrar nossos irmãos, né, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente vai abrir uma sede da CIP lá em Bangkok. Né? Precisar de um Hazan lá, fica um tempo lá tranquilo, em Bangkok. A gente faz um outro livro, uma outra edição, e muda. Achou a CIP, filial da CIP em Bangkok. Aí a gente, que marketing. A gente não tem todo esse braço, mas a gente tem uma casa aqui que eu fico muito feliz com esse desafio que eu tenho aqui dentro, mas quando eu vejo pessoas que eu não conheço, mas retornando e que tiveram essa bagagem da CIP, que ainda a gente faz, porque tua filha está aqui, né? E tanta gente que vai e volta, e líderes que a gente forma, e bagagens que vocês carregam com o judaísmo do jeito de vocês, mas que nasceu aqui dentro também. E acho que foi foi uma noite iluminada, e agradeço muito, Hag Sameach, e muito obrigada a presença de todos. Muito bem. Vou terminar, vou deixar de presente aqui uma frase da introdução do livro, só para a gente fechar. Introdução do livro. Sorte daqueles que possuem a sabedoria de não precisar encarar a morte para se dar conta da vida. É isso aí. Hag Sameach, pessoal. Obrigado. Pessoal,